Boa noite a todos. Antes de tudo, fiquem em casa. Levem a sério o coronavírus. E se precisarem sair numa ocasião muito especial, por favor, usem a máscara e mantenham a distância das pessoas. Essa é a melhor forma que a gente tem de evitar o coronavírus e evitar tanto de pegar quanto de passar para os outros. Espero que a gente tenha tido ótimas experiências com nossa aula passada, com o tema planejamento, onde a gente viu a importância do planejamento e como a sala de aula deve espelhar o planejamento feito em todas as instâncias. Esperamos que as escolas, que as secretarias de educação tenham em mente esse trabalho de formação para o professor e de fazer com que todas as ideias contidas no planejamento tenham possibilidade de serem colocadas em prática, especialmente a valorização do professor. Hoje, para nossa aula número 2, nós vamos ter a oportunidade de vivenciar um aspecto do planejamento que é muito importante, que deve constar em qualquer planejamento, que é a avaliação. Então, nós hoje vamos ter a oportunidade de vivenciar os componentes históricos da avaliação, os componentes sociológicos, metodológicos, a avaliação em seu papel no contexto atual do ensino, como é que ele está, quais são as novidades que a gente pode inserir na avaliação, a análise crítica, como é preciso em qualquer tema, dos diversos tipos de avaliação, técnicas e instrumentos de avaliação. Então, esse é o conteúdo que a gente quer trabalhar dentro dessa nossa aula, na matéria Planejamento e Avaliação Educacional, dentro do tema a avaliação. E como é que nós vamos fazer isso? Ora, nós vamos ter, no primeiro momento, um slide onde eu procurei colocar nesse slide as principais noções acerca da avaliação, o seu conceito, o seu contexto histórico, os tipos, metodologia. Procurei fazer numa linguagem bastante acessível, que eu espero que vocês não tenham dúvida. Nós, em seguida, vamos ter também, para a nossa leitura e ajudar na formação da nossa noção de avaliação, 2 textos. Um texto tem como título o processo de avaliação da aprendizagem escolar na prática pedagógica. E o outro, a avaliação educacional. Esse último texto é do professor Cipriano Carlos Lucchesi. Uma sumidade dentro do assunto a avaliação, e no qual a gente procurou trazer dele uma videoaula, onde vocês terão a oportunidade de vivenciar as luzes desse professor acerca do tema a avaliação. O professor Cipriano Lucchesi, ele é baiano, da Faculdade de Filosofia da UFBA, ele é professor aposentado, ele é teólogo,
ele é educador, filósofo e terapeuta. E tem como tema da avaliação a maioria das suas produções. São 14 livros publicados, além de artigos em revistas especializadas. Ou seja, é alguém, um marco teórico, alguém que tem uma formação muito boa, muita coisa a nos dizer acerca da avaliação. Segundo o professor Cipriano, educar é um ato cuidadoso de oferecer suporte ao educando, para que aprenda dessa forma, se desenvolva. E segundo ele também, a avaliação tem como função investigar a qualidade dos resultados da ação do educador em sala de aula. Fato que permite ao educador ter ciência a respeito da efetividade de sua ação. Então, esse é o objetivo maior da avaliação. Não é medir quanto o aluno pode, mas sim servir como um parâmetro para o professor planejar as suas aulas, para ele ver se o objetivo foi alcançado ou não. O que tem que mudar para que esse objetivo seja alcançado. Então, teremos, então, uma videoaula com o professor Cipriano Lucchesi. E teremos também uma entrevista com o professor Cipriano e com a professora Jussara Maria Lerck Hoffmann. Ela é uma gaúcha de Bagé, formada em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa autora, também no campo da avaliação, tem muitas obras publicadas. Ela tem hoje 12 livros publicados sobre o tema avaliação, além de inúmeros artigos em revistas, com o conjunto de suas obras superando a marca de 300 mil exemplares vendidos no país. Também, então, uma sumidade acerca do tema avaliação, e do qual vocês terão a oportunidade de vivenciá-la, de ver a sua opinião sobre o assunto em uma entrevista. Então, nós vamos ter esse slide, essa videoaula, a entrevista, os 2 textos, como subsídio importante acerca das nossas reflexões da avaliação. Em seguida, nós vamos ter a nossa atividade. Então, qual é a atividade que a gente quer que vocês façam? São 4 perguntas que eu quero que vocês me respondam por escrito, e na qual vocês vão enviar o arquivo para o e-mail 855megra@gmail.com. Então, vocês vão ler as perguntas, respondê-las e me enviar por e-mail. Então, são 4 perguntas, no qual vocês vão fazer um apanhado acerca do tema avaliação, e que eu vou estar postado para vocês aqui também, né, nessas questões. Então, relembrando, como é que será a nossa avaliação geral? Ela será em 3 módulos. O módulo 1 é a atividade 1, valendo 4 pontos, que vocês acabaram de fazer, mais a atividade 2, valendo 6 pontos, que é esta atividade que eu acabei de colocar. 6 mais 4, 10. O módulo 2 vai ser a atividade 3, que nós iremos ver na próxima aula, valendo 7 pontos, mais a participação de vocês, ou seja, como vocês mandando as coisas dentro do prazo,
Essa é a participação. É cumprir as atividades dentro do prazo. Com isso aí, valendo 3 pontos, 7 mais 3, 10, fechou o módulo 2. O módulo 3 é a atividade 4, valendo 10 pontos, só é uma atividade. Então, nela, vocês vão fazer a atividade 4, valendo 10 pontos. Então, somando módulo 1 mais módulo 2 mais módulo 3, 30, dividido por 3, 10. Aí vocês terão os meus parabéns por terem atingido a nota máxima. Então, assim que a gente vai avaliar a matéria planejamento e avaliação educacional. Então, que vocês tenham uma ótima experiência com o tema avaliação. É um tema muito rico, da mesma forma que planejamento, no qual vocês terão, então, o slide, a videoaula, a entrevista, os 2 textos, para terem um apanhado geral acerca da avaliação. Então, uma boa noite a todos, que a gente tenha bastante empenho, bastante compromisso com a matéria, que eu sei que vocês vão ter, e que a gente consiga chegar no final com maior riqueza de conhecimento acerca do planejamento.